Desejar sempre mais e mais. Não existe nada mais humano do que isso, não é verdade? A gente é um saco sem fundo. Isso pode até se tornar uma doença. A falta de contentamento ao longo da história humana, e eu posso dizer, talvez principalmente hoje na nossa sociedade, tem sido um grande problema para nós. E eu te pergunto, diz aí nos comentários, você tem andado contente com a sua vida ou você é um tipo de pessoa que quer sempre mais e mais e mais? É sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes de entrarmos no assunto, eu quero saber se você está bem, se está bonzinho, se está boazinha, se está tudo na paz do Senhor. Eu sou Lucas Matos, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal do Projeto Celeiro. Sinta-se em casa. Vou te pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aí um like que ajuda demais a gente. Também procure-nos nas nossas outras redes sociais, @o Projeto Celeiro. A gente está no TikTok, no Kawaii, no Instagram, tem no Facebook também. A gente posta alguns shorts aqui. Enfim, a gente tem produzido conteúdos diferentes para cada uma das nossas redes sociais. Então é interessante que você nos procure em cada uma delas, na sua preferida aí, beleza? Então, vamos bater esse papo gostoso. Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, em sua primeira carta. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8. Olha o que está escrito. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. O contentamento é uma palavra muito bela, mas é muito difícil de ser aplicada em nossos dias. Na verdade, sempre foi. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta ao seu filho na fé, Timóteo, que pastoreava uma igreja em Éfeso, e essa missão era muito complexa. Éfeso era uma cidade cosmopolita, uma cidade pujante, uma cidade comercial. O estilo de vida das pessoas tinha requinte, tinha certas obsessões, busca por luxos, imoralidades. Isso fazia com que uma das marcas da igreja naquele tempo, um dos problemas daquela igreja, fosse o amor ao consumismo, ao dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, a gente não fala só do dinheiro em si, mas do poder que ele traz. O dinheiro é marca de capacidade, é uma marca de desejo, é uma marca de poder. Quanto mais dinheiro se tem, mais a gente consegue alcançar grandeza, objetivos, status. Quanto mais status, mais capacidade de dominação. Isso é algo que está enraizado na cultura. Isso está, posso dizer, enraizado no ser humano, no que é ser humano. Esse amor ao dinheiro, esse desejo de poder, de dominação. Por isso a gente não deve ser ingênuo. Às vezes eu vejo muita ingenuidade nas pessoas quando elas criticam uma nação que hoje é uma nação dominante, quando elas criticam um homem que hoje é um homem dominante e elas defendem uma outra pessoa ou um outro homem como se eles não tivessem o perigo de serem também dominantes. Porque o ser humano, o homem, as nações, as pessoas, elas têm ânsia por dominação. E essa ânsia por dominação se origina numa falta de contentamento. Uma falta de contentamento original que o ser humano tem. Vale lembrar que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva tinham tudo o que precisavam. Eles tinham a presença de Deus com ele. Mas eles não estavam satisfeitos com o conhecimento, o entendimento, com o status que eles tinham. Quando foram enganados ali pela serpente, eles foram tentados justamente no contentamento do conhecimento limitado que eles tinham. Eles não podiam conhecer como Deus. Eles não eram deuses. E o desejo deles se inflamou nesse sentido. Não, eu quero conhecer como Deus. Eu quero conhecer o bem e o mal como Deus. E ao longo da história sempre foi assim. E até hoje somos assim. E vale sempre estar na palavra de Deus esse lembrete claro, estampado e bem grande que sejamos contentes. Por isso que o apóstolo Paulo diz, se tiver
roupa, se tiver comida, se você tiver uma condição de subsistência, de sobreviver, de sustentabilidade, esteja contente com isso. Existem pessoas que podem crescer, que vão alcançar lugares muito altos, socialmente falando, mas isso não quer dizer que nós devemos viver com uma busca obsessiva para essas coisas. É importante que a gente tenha contentamento, que a gente aprenda a descansar, a ser gratos naquilo que o Senhor proporcionou para nós até então. A gente não sabe o dia de amanhã, por isso eu falo até então. Não sabe, eu não sei como vai ser o amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou estar socialmente falando mais elevado ou menos elevado do que eu sou hoje, eu não sei. Cabe a mim ser grato pelo que eu sou hoje, pelo que Deus me proporciona viver hoje. Isso é importantíssimo. A gente precisa aprender a descansar naquilo que o Senhor tem para nós hoje. O contentamento em si só é um tesouro raro que nos protege do perigo, das armadilhas da avareza. Quando a gente é contente com aquilo que o Senhor nos dá, com aquilo que a gente enxerga o mundo ao nosso redor com mais saúde, com mais legitimidade, com menos pressão. E essa pressão é o que gera em nós ansiedade. É um dos pontos que geram ansiedade em nossos corações. A gente sabe que a ansiedade é um mal desse século. A gente sabe que a ansiedade, ela desacarreta em nós vários tipos de problemas, inclusive doenças psicossomáticas, crises que são terríveis, que são sofríveis. Pode levar pessoas a viver uma vida desgraçada, depressiva, uma vida sem sentido. Isso tudo quando a pessoa não tem contentamento, é um dos pontos. Obviamente, eu não estou falando que a ansiedade é causada única e exclusivamente pela falta de contentamento. A ansiedade pode sim ter raízes patológicas, mas a falta de contentamento é um dos caminhos que leva à ansiedade e a uma ansiedade crônica. Hoje a gente sempre olha para a grama do vizinho através das janelas dos nossos smartphones, não é verdade? A gente entra ali no Instagram, a gente entra nas redes sociais e ao invés de, em muitos momentos, consumirmos bons conteúdos, de consumirmos coisas que são edificantes, a gente vive uma vida de comparação. Então, tal pessoa conseguiu tal coisa e eu não consegui. Tal pessoa alcançou tal status e eu não consegui. A gente vive descontente por causa da felicidade das pessoas. A gente nem sabe se ela está sendo feliz, na verdade, né? Mas, na rede social, naquele post especificamente, a gente observa aquela felicidade, aquela conquista, aquele avanço e acaba trazendo essa carga de descontentamento para a nossa vida, de comparação, que não é nada saudável. A gente precisa aprender a olhar para a vitória do outro com alegria, sabendo de que Deus agiu ali na vida dele e que ele há de agir em nossa vida. A gente precisa, na verdade, olhar mais para dentro de nós mesmos e celebrarmos as pequenas conquistas que Deus tem nos dado. Quando eu paro para olhar a minha vida, tudo que Deus fez, tudo que Ele tem feito, eu posso celebrar e me alegrar, porque Ele faz coisas maravilhosas demais, por mais simples que sejam. Quem me conhece sabe que eu não tenho uma vida glamurosa. Quem me conhece sabe que a igreja que eu pastoreio é uma igreja pequenininha, com pouquíssimos membros. Vocês aí, inclusive hoje aí no YouTube, quem estiver assistindo esse vídeo hoje, vai ver que o meu canal, as minhas redes sociais, o projeto, os ministérios que a gente tem, não alcançam milhares e milhares e milhares de pessoas como outros grandes ministérios. Mas eu sou profundamente grato ao Senhor por Ele me usar. Porque hoje eu tenho tudo isso que Ele colocou nas minhas mãos. E como um trabalhador zeloso, como um trabalhador comprometido, eu vou buscar aumentar os tesouros do meu rei. Eu vou buscar aumentar os talentos que Ele colocou na minha mão. Mas para que isso aconteça, é necessário que a sua mente esteja livre de descontentamento, livre de ingratidão. É necessário que a sua mente esteja focada em fazer o que é melhor para o reino do Senhor, em fazer o que é melhor também para a sua própria vida. Às vezes a gente se compara tanto, às vezes a gente perde tanto tempo com coisas secundárias que a gente esquece de focar naquilo que é realmente importante para o desenvolvimento,
da nossa fé e para o desenvolvimento da nossa vida como um todo. E outra coisa que eu gostaria de dizer a vocês: a falta de contentamento e a ingratidão é quase como se a gente estivesse gritando, mostrando para o Senhor que Ele não está fazendo o suficiente por nós, que Ele não está suprindo as nossas necessidades. Olha só que texto interessante. Lá em Filipenses, no capítulo 4, lá no verso 19, está escrito o seguinte: esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Sabe qual que é o interessante desse texto? É que Paulo teve a sua liberdade cerceada. Doideira, né? É interessante a gente poder observar que mesmo preso, que mesmo dependendo de ofertas, inclusive neste caso, foi enviada a ele uma oferta através de Epafrodito, ele conseguiu reconhecer que Deus cuida dele e supre ele em todas as coisas. Eu tenho certeza que se Paulo fosse o ministro de hoje, chegasse e falasse assim: creiam em Jesus Cristo, esse Deus que supre todas as coisas na minha vida. Muita gente ia olhar assim: mas como assim supre todas as coisas? Paulo está preso. Paulo tem uma vida simples. Nem sei como que é a vida dele, se ele tem a roupa do ano. Com certeza não, né? Deve ter uma roupa ali básica para ele usar, no máximo. Não sei nem se Paulo está comendo madeiro, se Paulo está comendo um rodízio na parrilha, um japonês. Obviamente que Paulo estava vivendo uma situação simples e muita gente poderia olhar e falar assim: eu não quero viver essa vida miserável que Paulo está vivendo, não. Mas Paulo reconheceu: Deus cuida de mim, esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades, é o que está escrito. Aquilo que é necessário. O que é necessidade? Aquilo que é necessário para vivermos. Paulo tinha roupa, Paulo estava bem alimentado. Talvez ele não tinha a roupa da melhor qualidade, a roupa de maior status. Talvez ele não estava comendo no restaurante mais caro, as melhores comidas, os melhores manjares, mas ele ali estava respirando, tinha o que vestir, tinha o que comer, estava sendo sustentado por Deus e estava servindo ao Senhor, cumprindo a sua missão, escrevendo cartas, mesmo com a sua liberdade cerceada. Ele estava ali escrevendo cartas para que fossem entregues. E essas cartas chegaram até nós hoje e nós podemos ler e nos inspirar e ver a ação de Deus através da vida de um homem. Paulo não estava pensando na quantidade de pessoas, certamente, que ele iria alcançar, não. Ele estava pastoreando uma igreja que talvez fosse pequena, com poucos membros que davam trabalho, pessoas que tinham dúvidas. Ele estava ali cumprindo a sua missão. A mente dele estava livre, limpa da ansiedade. E é assim que a gente precisa viver. Livre, limpa do descontentamento. Livre e limpa da ingratidão. Essa é a vida que o Senhor nos chamou para viver. Meu irmão e minha irmã, em Cristo nós temos tudo o que precisamos para viver. Descanse na promessa de que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Tenha uma mente equilibrada, pronta para servir ao Senhor. Não viva uma vida de avareza, de comparação, de obsessão pelos bens deste mundo, pelos status. Se Deus quiser te prover riquezas, muito dinheiro, ferramentas, Ele vai te prover para que você cumpra a missão dele. De uma maneira específica, leve, que não vai te trazer nenhum tipo de pecado enraizado para destruir a sua vida espiritual e, inclusive, também a sua vida física, a sua saúde, a sua família. Creia nos propósitos de Deus para a sua vida. Caminhe com contentamento para viver a sua vocação em Cristo Jesus. Amém? Bom, é isso que eu queria dizer para você e eu espero que esse vídeo tenha sido edificante. E se você chegou até aqui, eu sempre falo isso, né? Você já deve estar enjoado de ouvir, mas se você chegou até aqui no finalzinho desse vídeo, é porque você gostou. E se você gostou, deixa o joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu tenho certeza que a gente vai se ver em breve nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe muito.